Pensa num cenário que você está lá no meio do teu projeto e você precisa colocar elementos dentro de ambientes. Então você vai lá manual e tem que inserir lá os elementos dentro dos ambientes. Agora pense em outro cenário que você simplesmente vai numa vista, aperta um botão e os elementos são modelados automaticamente. Bom demais para ser verdade, né? Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente como você vai fazer essa rotina do Dynamo para a gente conseguir colocar elementos dentro de ambientes. E aí, nesse caso aqui, eu trouxe, por exemplo, caixas octogonais de projeto elétrico, né? Que geralmente elas ficam ali exatamente no centro do ambiente. E se a gente tiver muitos ambientes, vai dar muito trabalho. Se você achou esse assunto interessante, se você achou bacana, por favor, não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever na nossa página e também seguir lá no nosso Instagram, porque lá a gente publica muito mais conteúdo que aqui no YouTube. Aqui no YouTube é um conteúdo um pouco mais extenso e lá no Instagram acaba sendo um conteúdo mais curto aí para o seu dia a dia. Tá, beleza? Então vamos lá direto para a nossa workspace do Dynamo. Assim como nas outras rotinas, eu vou te explicar o nó do final, que é o nosso nó principal, e aí depois a gente vai desmembrando e vai pegando todas as relações que a gente precisa até chegar lá, tá certo? O nosso nó principal nessa rotina aqui é esse nó aqui, ó, family instance ponto by point. Então é justamente isso, né? Uma instância de família do Revit que vai ser modelada através de uma tipologia de família, de um family type, que é justamente lá a nossa tipologia da nossa caixa octogonal, e um ponto, que é uma family type, que é justamente a tipologia da nossa caixa octogonal, então essa tipologia aqui, e um point, que é o nosso centro da room, nosso centro do ambiente, que é onde a gente vai colocar a nossa caixa octogonal. O Family Type é muito fácil, né? A gente pode chamar aqui o nosso Family Types, e aí a gente seleciona a tipologia da nossa caixa octogonal, que é um nomezinho bem comprido, tá? Então é só a gente colocar aqui. Só que a gente precisa chegar nesse ponto aqui. Pensa que para eu chegar nesse ponto, eu preciso partir das minhas rooms, dos meus ambientes, né? Que é eles que vão me dar o nosso ponto do centro. Então, primeiramente, a gente precisa trazer esses rooms, esses ambientes aqui para dentro do Dynamo, para daí eu trabalhar com as informações delas. Então, vamos lá. Quando a gente quer trazer elementos do Revit para o Dynamo, a gente pode chamar aqui esse nó de Categories. E aí a gente vai selecionar as categorias das rooms. Ou se você está trabalhando no Revit português, são os ambientes. Então, vamos lá, Rooms. E aí a gente vai chamar o nosso nó de All Elements of Category. Só que nessa rotina eu vou trazer um plus para o nosso All Elements of Category, que é o All Elements of Category in View. Então é a mesma coisa, só que ele pede um input de view, que é justamente a view, a vista, né? Que a gente vai estar trabalhando aí se você está fazendo essas modelagens em um pavimento, por exemplo. Então, a gente vai colocar aqui category com category, e a view, a gente pode chamar esse nó aqui de views, e aí selecionar a view. Só que eu particularmente não gosto muito de trabalhar com esse nó de views, porque pensa se no teu projeto tens um monte de vistas, né, que é o que geralmente acontece, e a gente tem que ficar caçando aqui a vista que a gente está trabalhando. Não é muito legal, né? Para contornar esse problema, eu vou usar aqui a vista ativa, que é a vista que eu estou com o meu cursor do mouse selecionado, tá? Para isso eu vou digitar aqui Active View, e aqui vai ser View com View, só que se eu rodar essa rotina aqui, ele vai me dar um aviso que ele precisa de uma vista e não de uma função. Uma função é um nó, só que sem o input, né? Então a gente tem aqui uma função como retorno, a gente não tem a vista, né? Porque está faltando justamente esse document. O document é nada mais do que o nosso documento, nosso projeto do Revit. Nosso projeto do Revit que a gente está trabalhando ou que a gente pega de um arquivo externo. Como a gente vai puxar desse projeto aqui que a gente está trabalhando, eu vou abrir aqui o Current Document, que é justamente o nosso documento corrente. Então, se eu der o F5, ele vai resgatar para mim as nossas rooms bonitinhas como a gente precisa. Agora, eu preciso obter a geometria dessa room, né, os perímetros, ou se o Dynamo
proporcionasse para a gente, né, diretamente o centro dessa room. Vamos dar uma olhada o que a gente consegue obter dessas rooms. Então, room ponto. Eu tenho aqui o name, a área, lembrando que a room é uma das categorias que tem mais suporte direto para a gente obter informações, né? Muito rica em informações, os nossos rooms, os nossos ambientes. Então, eu tenho aqui várias inputs que a gente pode colocar. Só que eu não tenho nada aqui dizendo centro da room, center room, não tem nada disso, né? Tem até um center boundary aqui, mas ele não vai te dar o centro da room. Então, a gente tem que pegar as linhas das rooms, ou própria geometria da room, e capturar o centro dela, tá? Para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar as linhas das rooms, que é aqui em Core Boundary, nossos limites das rooms, vamos dar aqui em Element Room, e aí a gente tem essas linhas. O que são essas linhas? Vamos para a nossa workspace de geometria aqui do Dynamo, e aí eu vou clicar aqui nessa Zoom to Fit, para a gente abrir e conseguir ver justamente a nossa geometria, as nossas linhas das rooms. Então pensa que cada retângulo desse aqui, perceba que ele fez bem recortadinho as rooms, né? Ele pegou exatamente os nossos perímetros. Esse aqui é como se fossem as paredes, né? As divisórias. E ele trouxe para cá essas linhas. Então, se eu contar aqui do 0 até o 8, eu tenho exatamente 9 rooms, 9 ambientes. E eu tenho aqui exatamente também 9 listas de linhas. Então, pensa que para cada ambiente eu tenho um conjunto de linhas. Então, eu tenho 5 linhas para um ambiente, eu tenho 4 linhas para outro ambiente, enfim, de acordo com a geometria, né? Mas a gente sempre tem aqui um conjunto de linhas. Só que dessas linhas eu não consigo tirar nenhum centro, né? Eu até consigo tirar o centro da linha, só que eu não tenho nenhuma concordância direta que vai me dar o centro entre linhas. Eu teria que transformar essas linhas em uma geometria única em que eu consiga extrair esses pontos. Essa geometria é justamente o polígono. Gente, eu não tirei esses nós da cabeça, tá? A gente estuda muito com rotina, indo através dos fóruns, indo pesquisando em sites, ou também fazendo vários testes aqui, fazendo uma pesquisa aqui no nosso dicionário do Dynamo, né? Eu não tenho isso na minha cabeça, eu não sei de cor que um polígono vai dar um centro e a room não vai me dar um centro, tá? Tudo é teste, tudo é pesquisa. Então, eu estou te trazendo aqui o resultado de várias pesquisas que eu fiz, vários estudos que eu fiz, que aí eu consigo te entregar o material 100% para você só pegar e fazer, tá? Mas isso é tudo fruto de uma pesquisa. Não pense que eu saí decorando tudo e eu sei tudo de cor e isso é um mundo muito difícil, tá? Não. Exatamente o contrário. Eu aprendo muito com os fóruns e eu aprendo muito testando o Dynamo aí diariamente, tá bom? Para sempre te trazer o conteúdo de mais qualidade possível aqui na página. Então vamos lá. Eu vou ter que transformar essas nossas rooms, essas linhas das rooms, né, em polígonos. Por quê? Porque o polígono ele tem um centro. Ó. Se a gente for chamar aqui polígono center, ele vai me dar um centro do polígono. Só que se eu entrar curve com polígono, ele não vai deixar, justamente porque são tipologias diferentes. Né? De um lado eu tenho as curvas, as linhas, de um lado eu tenho o polígono. Então não fecha, não dá certo. Tá? Para eu rodar esse nó aqui, eu vou ter que transformar essas minhas linhas em polígono. Para eu transformar uma linha em polígono, vamos ver um método de criação de polígono. Vamos até colocar aqui para ele aparecer todas as opções. Polígono. E aí onde tem esse maisinho é um nó de criação. Então vamos lá, eu tenho várias opções de criação. Eu quero criar através de pontos. Posso criar através de outras opções, mas eu vou criar através de ponto. Só que perceba também mais um porém. Eu não tenho pontos aqui, eu tenho linhas. Eu até tenho pontos dentro das linhas, só que eu não tenho pontos diretamente, né? Tanto se eu for puxar essa tipologia aqui, ele vai me indicar que é uma linha. Só que pensa que cada linha é feita de um ponto de início, então eu tenho aqui um ponto de início, e um ponto de fim, que é justamente o que ele me indica aqui, ó. Start point e end point. Então, se eu pegar um desses pontos, então, se eu pegar, por exemplo, start point aqui, start point aqui, start point aqui, ele vai me dar justamente polígonos. Então, eu vou chamar aqui um nó de start point e eu vou colocar aqui em curva com curva. Ele vai me dar os pontos aqui bonitinhos. E aí, agora eu já posso criar o nosso polígono. Então, eu vou botar ponto com ponto. Criei o polígono. Vou só dar uma clareada aqui na nossa workspace. Vou tirar a visualização do Core Boundary. Vou aqui, botão direito, tirar o preview.
Vou tirar o do Curve Start Point também. Ele ficou para mim só o polígono. Fica até azulzinho porque está selecionado. Agora, tudo bonito que eu tenho o polígono. Eu vou só dar uma estreitada nessa lista para ela ficar um pouco mais bonita. Vou chamar um list flatten para ele dar uma encurtada na lista, porque se a gente for parar para pensar aqui, eu tenho 9 listas, né? Mas eu poderia ter uma lista só com 9 itens, né? Muito mais fácil. Então, para eu fazer isso, eu vou aqui em flatten e ele vai trazer para mim os polígonos. E aí agora beleza, é só pegar o centro do polígono aqui. Perceba que ele me deu lá os pontos bonitinhos, olha só que legal, pegou certinho os centros dos meus ambientes. E aí agora é só a gente botar essa bola no gol, aproveitando que estamos aí na época de Copa. Vamos lá. O point aqui, point com point, F5, corre para o abraço, dá uma olhada no Revit. Olha só que beleza. Colocou para mim exatamente nos centros. Eu posso mudar esses deslocamentos, essas alturas, de acordo com a família, né? Então, essa família está configurada para um deslocamento de 2,80. Então, ele pegou esse ponto e subiu 2,80. Olha só que legal. Muito mais fácil do que a gente ficar colocando manual, né? Pô, pensa só que chatice. Eu ia ter que, sei lá, criar linhas aqui de referência e aí colocar esse item aqui dentro do ambiente, né? Ia ser bem chato de fazer. Estamos chegando no finalzinho. Vamos só dar aquele retoque final. Vou fazer aqui contigo. Vamos criar grupos. Então, primeiramente, eu vou só juntar esses aqui de rooms, né? Então, foi aqui onde eu obtive as geometrias e os elementos rooms. E aqui foram as informações geométricas dessas rooms. Então, eu posso também digitar Ctrl G, tá? Porque ele vai criar um grupo para mim também. Então, geometries. Beleza. E aqui é só a questão de inserir no projeto. Então, aqui vai ser inserindo no projeto. Beleza. Vou colocar para cá. E aí eu vou dar uma pintadinha aqui. Botar um room, que é o input do Revit azul. Room Geometry é um processamento do Dynamo cinza. E um roxinho aqui para inserindo no projeto. E fechou. Nesse caso aqui, ele não tem nenhum input, justamente porque eu coloquei para ele indicar a nossa vista, né? Mas lembrando que eu posso também colocar para ele inserir aqui manualmente na vista. E aí você teria que configurar esse nó aqui como input, tá certo? Por hoje é isso, eu espero que tenhas gostado desse vídeo, que ele seja útil para ti. Não esquece de deixar aqui o seu like, se inscrever na página e também seguir lá a gente no Instagram para ter um conteúdo um pouco mais curto, um conteúdo um pouco mais direto. E também, se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de conteúdo, não deixa de comentar aqui embaixo, tá certo? Te vejo no próximo vídeo e até mais!